Boa noite. É com muita alegria e sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 27, cujo título é Destruição e Miséria, e que está em Paulo, capítulo 3, versículo 16. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Destruição e Miséria, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Roberto Rocha, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Roberto. Amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Vamos unir os nossos corações e os nossos objetivos para que Jesus permita que possamos participar de sua paz. Ele que traz para nós a paz. Quando na casa de Pedro, no seu primeiro discurso divino, ele disse para aquela multidão como nós mesmos: eu venho trazer-te a paz, mas não a paz do mundo que vós conheceis, porque a paz do mundo é semelhante às águas paradas, que brilha e rebrilha à luz da lua e das estrelas, mas no fundo guarda o miasma da tristeza, da morte e da dor. Então, como hoje nós vamos falar de caminhos que a vida traça para cada um de nós, em primeiro lugar nós temos que agradecer. Eu agradeço a diretoria da casa pelo convite, o qual me deixa imensamente feliz. A casa agradece a presença de todos. Sejam bem-vindos, que a paz do Cristo permaneça em cada coração. E agradecer a espiritualidade que trabalha e trabalhou para que o nosso encontro pudesse acontecer de uma maneira tranquila e na paz de Jesus. A doutrina espírita, amigos, ela é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina redentora, ela tem um leque de explicações, de informações, tanto do mundo material como do mundo espiritual. A doutrina é aquela que Paulo, quando disse: morte, onde está a tua vitória? A doutrina espírita é aquela que mata a morte, porque a morte física pode existir, mas a morte, nós não somos físicos, nós somos espírito. E todos nós, sem exceção, ao atravessar a porta do desencarne, reergueremos no plano espiritual, consciente de tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que agora somos, trazendo no nosso coração agora o inferno ou o paraíso construído por nós mesmos. Então, meus irmãos, é preciso nos observar como nós agimos e como nós estamos portando na nossa vida, que caminho nós estamos percorrendo, o que eu estou fazendo, daquela doutrina que me enche de sabedoria,
da doutrina que me enche de paz e de tranquilidade, para que eu possa entender e compreender os motivos das minhas tribulações e da minha felicidade. Quando Paulo está em Corinto, porque Paulo foi o maior pregador, evangelizador que se tem notícia. Como ele foi fundador de várias comunidades, várias células, várias igrejas, ele já não tinha mais condições de atender a todos ou a todas. Ele escrevia cartas, e numa dessas cartas, ele escrevendo aos romanos, porque talvez identificando alguma deficiência naquele povo que frequentava aquela comunidade, ele no capítulo 3, no versículo 16, ele escreve aos romanos, e esta mensagem, ela está no livro Fonte Viva, psicografado pelas mãos sagradas de Chico Xavier, trazendo para ele o seu amigo espiritual Emmanuel, onde traz para ele destruição e miséria, é o nome da mensagem. Amigos, é uma mensagem forte, é uma psicografia forte, ela é endereçada para todos nós que somos discípulos, para todos nós que somos aprendizes. Eu me apresento aqui hoje como um aprendiz do Evangelho, como todos vocês são. Porque mestre só existe um, chamado Senhor Jesus. Quando aquele moço diz, bom mestre, ele falou, bom não, bom é o meu Pai que está nos céus. Agora, mestre, diz-te a verdade, porque eu sou mestre em Israel. Irmão, todos nós somos aprendizes do Evangelho. Todos nós temos como ponto principal Jesus. Mas aí ele vem dizer que em seus caminhos, quer dizer, em nossos caminhos, pode haver destruição e miséria. Isso que nos atinge fatalmente a nossa vida. É preciso que façamos uma reflexão profunda, deixar o nosso coração à larga, buscar a nossa vida, virá-la dos avessos para saber e identificar onde nós estamos deficientes. Porque muitos de nós aprendizes que somos, caminhando dentro do Evangelho, achando que estamos tranquilos, estamos com a bola toda. Mas, meus irmãos, há muita gente caminhando pelo caminho do céu, mas a sua chegada é o inferno. Muitos de nós estamos caminhando sem saber. E aí vem Paulo nos alertar que em nossos caminhos, que em nossa vida,
que em nossa casa, que em nossa sociedade, que em nosso trabalho pode haver destruição e miséria. Olha, para nós sabermos o que a doutrina espírita trata de destruição, no capítulo 728 do Livro dos Espíritos, a lei de destruição, Kardec pergunta os imortais que o ajudavam na codificação dessa maravilhosa doutrina espírita, dizendo a ele: a lei da destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: é preciso tudo se destruir para renascer e regenerar, porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação, o melhoramento dos seres vivos. Como não existe o mal, que o mal nós sabemos que é a ausência do bem. O mal é quando eu saio fora da trilha do bem, da trilha do Evangelho, vem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que nós chamamos de mal, tribulações, e me leva de novo para o caminho certo, para o caminho do Evangelho, para o caminho da luz. Então, na pergunta 733, ele torna a perguntar: então é necessidade a destruição, e a destruição existirá sempre entre nós, sempre entre os homens? Ele diz: a necessidade da destruição enfraquece entre os homens à medida que o espírito sobrepõe a matéria. À medida que nós vamos sobrepondo a matéria e buscando mais o amor, mais a espiritualidade, a destruição vai enfraquecendo. Então, meus irmãos, agora nós vamos ver o que Paulo traz para nós, se nós, olha, nós temos que prestar atenção, porque cada parágrafo desse é para nós fazer uma reflexão. Quando o discípulo, quer dizer, nós, o que é discípulo? Discípulo é aquele que aprende com o mestre. E quem que é o nosso mestre? Jesus. O que nós estamos aprendendo com Jesus? Viver na luz, viver na paz, viver na harmonia, viver o amor, ser feliz. Não é que o objetivo de todos nós não queremos ser felizes? Quando o discípulo se distancia da confiança do mestre e se esquiva nas linhas do exemplo do seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade, cava a própria consciência e cava sem perceber largos abismos, destruição, miséria por onde passa. Por isso é que eu digo, nós cavamos sem perceber. E achamos que estamos caminhando, que estamos tranquilos, que não tem problema nenhum, mas ali, aquele que abandona o caminho do mestre. Jesus, com o coração aberto, nos chamando. Porque nós, irmãos, não somos nada sem Jesus. O homem sem Jesus está perdido. Porque Jesus é que disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me acompanha, ou aquele que tem a mim, não anda nas trevas.
O Evangelho é lâmpada para os meus olhos e candeia para os meus pés. Então eu tenho que pautar minha vida nos ensinamentos, nas mensagens do Cristo. Quando eu saio dessa trilha, quando eu saio desse caminho, dessa estrada, eu cavo vários largos abismos de destruição e de dor. Agora vem o pior, porque nós temos responsabilidade na nossa vida, nós temos que ter compromisso com a nossa religião. No caso nosso, nós temos que ter compromisso com a doutrina espírita. Mas eu vou no centro todo dia. Mas eu estudo todo dia. Isso é um dever nosso. Mas ser um bom espírita, ou ser um bom cristão, é lá fora. Ser um espírita, como diz Allan Kardec, lutando para domar suas más tendências e as suas más inclinações, é lá fora. É com seu irmão lá fora. Cadê o seu irmão? Muita gente não sabe aonde anda o seu irmão. Como uma história lá no paraíso, quando Deus pergunta a Adão, que foi assassinado pelo seu irmão: onde está o seu irmão Adão? Por acaso sou eu, Senhor, guarda de meu irmão? Então, quando Jesus nos pergunta: onde está o seu irmão? Nós vamos responder: nós somos guardas dos meus irmãos. Nós temos que saber onde está o nosso irmão, porque é amando o próximo e a Deus, como todas as coisas, que nós caminharemos. E nessa responsabilidade nós cristalizamos também e desanimamos e deixamos pessoas para trás, porque pessoas estão mirando em nós. Nós caminhamos, a nossa luz ainda fraca, que nos ilumina, mas ilumina alguém que ainda nem a luz conseguiu acender. Então, quando nós desviamos do nosso apostolado, nós desviamos alguém na nossa casa, alguém na sociedade, alguém na casa espírita, alguém no trabalho, porque as pessoas vão dizer, pelo modo em que nós vivemos, que nós vamos atestar se nós somos de Jesus ou do mundo. É nas nossas atitudes, é na realização dos nossos compromissos. E eu tenho que ser compromissado com a fé, porque quando eu deixo para ser infiel, buscando a infidelidade, não fazendo nada daquilo que eu escutei, que eu estou pregando, que eu estou escutando, que eu estou estudando, qual o caminho que eu estou procurando? É abismo, é destruição e miséria. Ele está dizendo que miséria o que é miséria? É penúria, é pobreza extrema, é pessoa que não tem nada. E ele joga essa miséria para nós espiritualmente. Pensa nós com a miséria espiritual, sem um dom, sem um entendimento, sem uma esperança, sem nada.
O Emmanuel aqui não passa a mão na nossa cabeça. Nós estamos cristalizando na nossa mente a ociosidade. Não vou querer fazer isso não. Jesus, eu vou deixar para depois. Não. E outras pessoas que miram em nós, fazem, mas se ele já tem 30 anos, 20 anos no Evangelho, está fazendo isso, então o Evangelho não serve para nada. Se ele, que eu achava que era um trabalhador da seara do Cristo, tem uma atitude dessa, uma atitude desumana dessa, uma atitude de envergonhar as pessoas, eu também não vou mexer com o Evangelho, não. Por isso nós temos que ser testemunhos de Cristo. Testemunhar a boa nova. Meus irmãos, nós não sabemos comparar a alegria, a felicidade que muitos espíritos que hoje vivem na outra dimensão desescalada daria para estar no nosso lugar hoje aqui, para estar sob o teto sagrado desta casa, onde o Evangelho é trazido e levado a todos nós na maior simplicidade possível, para que todos nós possam entender que só existe um caminho, o caminho do amor. E nós, muitas vezes, na ociosidade nossa, na preguiça, na vontade de não fazer nada, de não conquistar nada, de achar que tudo acaba, e achar que é só essa vidinha aqui e acabou. Esse é o nosso verdadeira decepção. Porque a morte do corpo não acaba na tampa fria do túmulo. E o mundo espiritual é uma verdade insufismável. A maior decepção que um ser humano pode assistir da sua vida é encontrar com a sua consciência no plano espiritual e apurar, através da sua consciência, as oportunidades que perdeu. Meus amigos, a doutrina espírita, ela abre um leque, como eu disse. Não existe doutrina nenhuma que trouxe tanta informação para nós, do mundo físico e do mundo espiritual, mostrando que nós somos herdeiros dos nossos atos, que nós somos construtores do nosso futuro, que nas nossas mãos está a nossa vida, o nosso crescimento, a nossa evolução, que nós precisamos trabalhar, mas não é trabalhar para nós mesmos, e nós preferimos a ociosidade. Nós queremos cristalizar a nossa mente que está tudo bem, que está tudo tranquilo. O que eu já fiz até agora me dá condição, me dá bônus horas. Amigos, temos que fazer o bem até no final das nossas forças, porque nós não sabemos quanto de mal, quantos abismos, quantas misérias, quanta destruição nós acarretamos nesse mundo.
não, mas aqui agora eu só fiz o bem, eu posso ficar tranquilo. Amigos, nós somos espíritos milenares. Nós vivemos de encarnação em encarnação, de vidas em vidas. Nós temos débitos anteriores, que nos procura, que agenda o dia para chegar na nossa porta. Nós temos débitos, às vezes, terríveis, que é preciso que a espiritualidade tome conta de nós, que prenda nossos inimigos enquanto nós navegamos aqui na terra. Porque a lei é de amor. A lei de Deus não é punir ninguém. A lei de Deus não pune ninguém. A lei de Deus educa aquele cristão que foge do seu compromisso e do seu caminho. A lei de Deus é para nós um parâmetro para medir o quanto nós estamos evoluindo. Ah, mas eu faço isso, mas você faz isso, faz aquilo, mas você tem que fazer uma reflexão, que nós somos solidários uns aos outros. Como os mundos são solidários, nós também somos solidários, vivendo em comunidade, nós temos que ajudar um ao outro. Se eu não ajudar meu irmão, se eu não abraçar meu irmão, se eu não conviver com meu irmão, tudo que eu fizer vai ser muito pouco. Muito pouco. Amai o vosso irmão como a vós mesmo. Quando eu cristalizo a minha mente na ociosidade e não quero trabalhar, abandono o ensinamento do mestre, que a palavra, o entendimento do ensinamento de Jesus é pão espiritual, é fortalecimento, assim como as pessoas hoje é moda ir para a academia para ficar com o físico musculoso e tal. A musculatura espiritual é a palavra de Deus. A musculatura espiritual é a palavra de Jesus, é o entendimento e o cumprimento, as atitudes e o nosso dever. Ou nós chegaremos no plano espiritual raquítico, custando andar, ou chegaremos luz. Luz. Quanto mais você recebe a palavra, quanto mais você entende, quanto mais você executa, mais luz resplandece no seu perispírito, mais luz abre no seu coração. Irmão, viver, todo mundo vive, todo mundo, tudo, os animais, tudo, mas saber viver é difícil. Jesus nos chama. Quantas oportunidades por dia nós perdemos? Quantas vezes nós não escutamos o chamamento de Jesus na voz de uma criança, na voz de um adulto, de um velho, de um animal? Porque nós ainda estamos na ociosidade espiritual. Nós estamos com preguiça. Nós preferimos a rede do que o trabalho.
Para conquistar, é preciso verter duas águas: ou suar no trabalho, ou lágrimas. Porque as pessoas cavam um abismo e cavam para eles próprios sofrimento, ainda leva as pessoas junto com eles. É como aquele que Jesus disse: não entra e nem deixa os outros entrar, nem caminha e impede que os outros andem também, porque estão de olho nele. E nós não sabemos ainda direito o que é a vida. Nós vivemos e movemos dentro de Deus, do fluido cósmico universal, mas não sabemos direito o que é a vida. E eu sempre gosto de lembrar as pessoas, e principalmente a mim mesmo, o que é a vida. Você quer conhecer a vida? Visite um hospital. Visite um hospital na enfermaria, onde pessoas indigentes estão internadas. Visite o Mário Pena na ala das crianças. Visite os grandes hospitais. Porque nos grandes hospitais, as maiores e mais puras preces estão escritas nas paredes dos hospitais. Visite, que você vai dar valor à sua vida com saúde. Você vai ver que o bem maior, a riqueza, é seu estado de saúde física e mental. Visite, meus irmãos. Converse com aqueles desesperados que já perderam as esperanças. Aqueles que transporam aquelas portas e nunca mais sairão. Vocês querem ver o que é a vida? Visite um asilo. Visite um asilo e olhe nos olhos daqueles anciões. Você verá a dor, a tristeza e a solição. E o caminho das lágrimas que já secaram. Ali perderam todas as suas esperanças. Estão abandonados por filhos, por família, por os amigos, porque talvez criaram largos abismos para suas vidas. Nós não sabemos. Ali a solidão, o choro à noite, as lágrimas de madrugada, é uma vida triste. Quer saber o que é a vida? Visite uma prisão, um presídio. Visite. Você vai dar valor à liberdade que nós temos de falar, de ir, viver, de gritar, de sair, de chegar em casa, de ter alguém nos esperando, de ter uma família. E aquele povo ali, aglomerado, quase sem nenhuma esperança, porque a nossa maior valor também é a liberdade.
Hora que acabar de conhecer a vida, visite o cemitério. Visite um cemitério um dia calmo e faça uma reflexão. Quantos sonhos, quantos amores, quantas esperanças acabaram ali. Quanto ódio, quanta vingança, quanto desamor. Acabaram tudo ali. E você fazendo essa reflexão, você vai ver que nós somos felizes. Porque tudo isso nós podemos evitar se nós percorrermos o caminho que o Mestre nos indica. Aquele que anda no meu caminho, anda na luz e não verá as trevas. O que é as trevas, meu amigo? É a ignorância espiritual, é a ociosidade, é a falta de amor. Ah, mas eu amo meu filho, eu amo minha esposa. Mas a esposa não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo. Ah, mas você tem que amar a todos sem distinção. O apóstolo Pedro abraçou o caminho de Jesus com um amor incondicional. Porque nós aprendemos no nosso lar. É o que nós temos que agradecer hoje, ter um lar. Como é maravilhoso ter alguém nos esperando, ter um lugar para nós ficarmos tranquilos. É onde o espírito aprende a conviver. Mas segundo Emmanuel, se nós não conseguirmos conviver com 2, 3, 4 pessoas, em harmonia, em amor, em paz, em tranquilidade, 4 pessoas, 2, como é que não vão partir para o grande abraço universal da comunhão das almas? Então, meus irmãos, é preciso nós olharmos qual o caminho, qual é a minha atitude na minha casa, com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos. O que eu estou fazendo de bom para eles? O que eu estou fazendo de bom para o meu vizinho, para a rua, para a cidade, para o mundo? Porque o mundo, Jesus diz que jaz no maligno. O mundo é só destruição, é guerra, é assassino, é desastre, é tudo de ruim. Porque só dão evidência à destruição. Não busca elevar tudo de bom que acontece. Mas nós estamos a caminho da regeneração. Por isso é preciso olhar o nosso apostolado, olhar o nosso caminho que estamos percorrendo, para nós não ficarmos para trás da evolução. A regeneração está batendo na nossa porta. E muitos de nós, se não ficarmos espertos, perderemos o carro da evolução. Perderemos as chances de ir para um mundo onde o bem vai sobrepor o mal, onde nós vamos entender perfeitamente os ensinamentos de Jesus. Irmão, precisamos colocar na nossa vida
que temos que andar de braços dados, de mãos dadas com Jesus. Jesus bate na nossa casa, na nossa varanda, na nossa porta. Muitos de nós estamos ocupados, um vendo a televisão, outro vendo o jogo do Brasil, outro... E Jesus sentado na varanda, esperando uma oportunidade nossa para adentrar no nosso coração e nos abençoar. A bênção é de graça. O trabalho é nosso. Irmão, vamos refletir. Se nós já conhecemos Jesus, se nós já conhecemos a sua mensagem, se nós já conhecemos a sua orientação, mesmo assim, nós abandonamos seu caminho, aí sim, não há outro futuro, é destruição e miséria, é abismo sendo cavado para nossas futuras encarnações. Façamos todos um exame de consciência ao chegar no nosso quarto e pedir ao Senhor: mantenha-me na sua vereda e no seu caminho. Não tenha vergonha de se expor sua vida para Jesus. Não tenha medo de dizer as suas fragilidades. Não tenha medo de dizer os seus defeitos, a sua falta de fé, a sua omissão. Pedindo a Ele força, proteção e amparo, porque, irmão, nós somos frágeis. Nós somos frágeis demais. E o mundo conspiram contra nós. E muitos de nós caem nessa armadilha maligna que é abandonar o caminho do Cristo. Pense em nós, pense nos nossos amigos, nos nossos familiares que convivem conosco, que espelham em nós e que vê a nossa transformação e a nossa mudança para melhor. Então é nesse sentido que essa mensagem de hoje, ela possa tocar bem fundo os nossos corações, o nosso íntimo, para que nós façamos essa mudança, essa transformação na nossa vida e dizer que Jesus é o meu mestre, meu guia e meu modelo. Então, neste momento, meus irmãos, de paz, de tranquilidade e de amor e de esperança, nós vamos pedir a Jesus, esse nosso amigo de todos os momentos e todas as horas,